primeiro marido, então, no ápice, né, da violência, chegou a esfaqueá-la em praça pública. Diante disso, ainda não tinha a Lei Maria da Penha, tá? Diante disso, numa atitude à frente do seu tempo, pediu o divórcio, já sendo amante do imperador Dom Pedro I, quando-lhe o pedido foi concedido. Então, ela se envolveu com o Chalaça para que o Chalaça conseguisse, então, o divórcio. Naquela época era impossível, né? O Chalaça não a apresenta ao imperador, porque só o imperador poderia conceder, né? E aí ela começa a se envolver com Dom Pedro I para que ela conseguisse inicialmente tirar proveito e conseguisse o divórcio, mas depois ela acaba completamente também apaixonada. Ela também amava o Pedro. Ela se envolve com ele, né? Inicialmente para tirar proveito, né? Para usá-lo, mas ela acaba completamente apaixonada também por ele, tá? Ela acaba retornando a São Paulo após o término com o imperador. E em 1834 ela vai adquirir então o casarão na atual rua Roberto Simonsen, no centro da cidade. Hoje em dia funciona como museu, que é o solar da Marquesa de Santos, que a gente já falou na aula passada, tá? É sede então do Museu da Cidade de São Paulo, onde ainda são feitas inúmeras exposições culturais. É gigantesca essa casa, tá? E ela teve os fins dela, né? O fim dela assim sozinha, né? Mas antes disso, né? Ela depois que ela se separa do Dom Pedro, ela vai continuar no meio, né? Da corte, ela vai organizar saraus, né? Festas, grandes festas. Então ela continua ainda vivendo nesse clima de ostentação. Mas ela termina os dias dela sozinha, como uma velhinha bondosa que ajudava então as pessoas, né? Eu acho que ela meio que se arrepende de tudo que ela fez ao longo da vida. Bom, então vamos a Leopoldina. Nascida na casa de Habsburgo, em Lorena, a nobre era herdeira de uma das dinastias mais antigas e poderosas da Europa, tá? Com Napoleão Bonaparte dominando a França, entretanto, sua juventude foi turbulenta e pouco pacífica. Aos 10 anos, Leopoldina perdeu sua mãe e assistiu ao casamento de seu pai, Francisco II, com Maria Luísa. Não demorou muito que a pequena caísse em amores por sua nova madrasta e as duas ficassem bem próximas, tá? Foi Maria Luísa responsável pela formação intelectual da jovem Leopoldina. Com a nova imperatriz consorte da Áustria, tá? Era a nova imperatriz da Áustria. A jovem princesa aprendeu a apreciar então a literatura, a natureza, a música através de uma rotina rígida de estudos multiculturais. Aí a escola das princesas. 4 anos depois do casamento, né, com Dom Pedro I, apesar de ter uma rotina imperial frenética, o casal real anunciou a chegada de seu primeiro filho em meados de 1821, 4 anos depois que eles estavam casados. Depois dele, mais 6 vieram, inclusive o herdeiro do trono real do Brasil Império, Dom Pedro II. Maria Leopoldina começou a sentir o gosto de um relacionamento amargo e violento. Olha uma parte da história também que não fala. Que Dom Pedro I era violento. Ele é sempre tratado como um cara bonzinho, né? Boa pinta, o grande amante, né? Um cara articulador, mas não mostra o lado violento dele. E isso é retratado, isso é verídico, tá? É retratado nas cartas que a Leopoldina escrevia à sua irmã, tá? Então tem provas de que isso era verdade. Bom, sempre foi muito fiel ao seu marido, ela era perdidamente apaixonada, ela idealizou, né, desde a vinda, né, do navio. Mas peraí, ele batia nela? Era isso? Sim, vocês vão ver até... Vou continuar a falar sobre isso. Então,
ela sempre foi muito fiel, muito amorosa, né? E ela teve à frente de muitas coisas que aconteceram pro Brasil, né? Coisas boas que aconteceram pro Brasil. Então ela brigava pelo povo brasileiro. Se não tivesse sido ela, talvez o Dom Pedro I tivesse ido embora com a família real, tivesse abandonado o Brasil. Quem teve pulsos fortes e falou: não, a gente vai lutar pelo povo brasileiro, vamos lutar pela nossa nação, vamos tentar acabar com a escravidão, foi a Leopoldina. Então ela era assim, a princesa. Se pode se dizer que na história, assim, uma das que foram assim, a princesa de fato, foi a Leopoldina, tá? A imperatriz do Brasil, a princesa, né, da Áustria. Então, ele era extremamente agressivo, impaciente, ele descontava nela toda insatisfação que ele tinha, ele descontava sempre na Maria Leopoldina. Dom Pedro era um traidor de marca maior, ele saía de casa todas as noites em busca de novas amantes, ele trazia as amantes para dentro de casa, para quinta, e uma delas, claro, foi Domitila de Castro, a famosa Marquesa de Santos. Então, a Leopoldina foi humilhada, traída por um marido infiel, foi obrigada a viver ao lado da amante de Dom Pedro e da filha bastarda dos dois. Então, ele trouxe, né, para perto deles a Domitila com a filha, fruto de uma relação adúltera. Como se não fosse suficiente, ela sofria com os acessos violentos do imperador, cujos tapas e chutes atingiam a imperatriz, com sorte com força. Então ele batia nela, né? Não tinha Lei Maria da Penha, como eu falei para vocês. Em meio ao caos, exausta e em frangalhos, a imperatriz chegou a descrever todas as suas angústias em cartas enviadas à sua irmã, como eu falei para vocês, para Maria Luísa. Mesmo assim, de forma trágica e precoce, a Leopoldina, que ela já havia perdido um filho, né? Ela acaba então sofrendo um aborto e aos 29 anos, após esse aborto, ela vem a falecer no ano de 1826. Trágica, né, o fim dela. E aqui, né, a imperatriz Maria Leopoldina, Dom Pedro e a Domitila de Castro, tá? Essa é a imagem, o autorretrato deles. Então, Leopoldina, Dom Pedro e a Domitila. A Domitila é horrível, professora. Você disse que ela era uma mulher bonita da época, ela é mó feia. Não, mas pra época, ela chamava a atenção dos homens. Né? Ela chamava muito a atenção dos homens. Bom, o mais a imperador outra. do Brasil não viveu muito para acompanhar o governo da Maria da Glória, então voltando aí, né, quando ele chega a Portugal. A guerra acabara também com sua saúde e ele morreu provavelmente de tuberculose, mas isso não é verdade, tá? No dia 24 de setembro de 1834. Por quê? Porque querem mostrar a história, o lado do vencedor, o lado bonitinho da história. Ah, coitado, morreu de tuberculose. Não! Eu falei isso pra vocês. Ele morreu de sífilis, tá? Ele morreu de sífilis de tantas amantes que ele teve, tá? Então, esse é o desfecho, então, da história de Dom Pedro. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Professora, aquilo lá que você tinha falado, que ele queria matar ela. Mas como chama ele queria matar ela? Ele não queria matar ela, ele batia nela. Ah, tá. Ele tinha uns ataques de fúria, de raiva, ele brigava com alguém, discutia com alguém discordava dele e ele descontava a raiva nela, entendeu? Entendi. Bom, pessoal, vou fazer a chamada rapidinho, tá? Vamos lá. Alan? Opa! Anderson? Anderson faltou? Sim. Bruna? Oi, professora.
Diogo. Eu. Júlia. Tô aqui. Cauê. Eu. Letícia. Eu. Marcos. Marcos? Alô, alô. Tá. Mariana. Eu, professora. Matheus. Matheus. Tá. Melissa. Eu. Milena. Milena. Nicolas. Não tem, não. Sofia. Presente. Tiffany. Não tá aí. Yuri. Aqui. E Gabriel. Não tá aí, não. Saiu, mas ele tava antes. Bom, pessoal, ninguém tem dúvidas? Ninguém quer falar nada? Bom, na aula que vem, então, a gente vai ver o período regencial, tá? Então, vamos ver aí como que vai se sair o Dom Pedro II com 5 anos, então, no comando do Brasil, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer no Brasil naquela época. Bom, pessoal... Professora, Oi. o slide que você passa tem que postar na plataforma ou não precisa? Quando botar, você vai ver o caderno. Eu tô postando na plataforma os slides. Não, mas tem que mostrar, quem tirar foto tem que mostrar o caderno ou você vai Não, as realmente botar anotações na... eu vou ver quando a gente voltar, que eu vou olhar os cadernos de vocês um por um. Só as lições que vocês têm que colocar lá, tá? Os Beleza. cadernos dessas anotações eu vou verificar quando a gente voltar. Provavelmente já no mês que vem a gente volte às aulas, Entendi. tá Acho bom? bem improvável, mas... A gente não sabe ainda, né? A ideia que se tem... Gente, faculdade já tá voltando. Num monte E, de a, lugar e tá tem escola aqui de voltando. Santos que também já tá voltando. Ah, não sei. A gente Aí é vai... outros 500, Vamos mas- aguardar, vamos se estressar agora, vamos ficar em paz. O pessoal tá acabando, tá? Então, tchau, professora. bom final de semana pra vocês. Bom dia dos Você também, professora. Bom descanso pra pais senhora. pra vocês. Fiquem com Deus, Vai com fé. tá? Tchau, Bom pessoal. descanso pra Qualquer vocês. coisa, deixa lá no Classroom que eu respondo. Tchau, Tchau, professora. Tchau, bom final de semana pra vocês, bons estudos.